Olá, que bom que você está comigo aqui para o nosso estudo do número 20, né? Com o tema o dízimo. E antes de nós começarmos esse estudo, vamos fazer uma oração. Santo Espírito, esteja conosco e nos ajude a entender a tua palavra. Esteja com o meu amigo, minha amiga que está também com a palavra aberta, para que possamos estudar a tua palavra sobre o tema o dízimo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então vamos lá? Dízimo, o que é dízimo, né? Então, por exemplo, a mão tem 10 dedos. Se eu colocar 10 desses 10 dedos, qual que é o dízimo? É a décima parte, então eu tiro um dedo, entendeu? A décima é o dízimo. Então, se eu tenho 1.000, a décima parte de 1.000 é quantos? É 100, porque é 10%. Se você dividir 1.000 em 100, em 100 por 100, 10 partes disso é o dízimo. Então, se eu tenho numa caixa de maçã 100 maçãs, o dízimo de 100 é 10%, é 10 maçãs. Então, dízimo significa décima parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério da palavra de Deus, ministério de Cristo. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Sim, Deus não precisa de dinheiro, mas o dízimo pertence a Ele. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, nós somos espiritualmente beneficiados. Ah, eu falei, Deus não precisa de dinheiro. Mas o ministério sim. E Deus, Ele quer que nós façamos. Deus não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que a gente esteja fazendo as coisas. E para fazer essas coisas, Deus, Ele não quer ficar fazendo milagres para as coisas acontecer. Ele faz conforme é impossível para os homens. Mas quando é possível, a gente tem que agir. Tem que enfiar a mão no bolso e falar, não, vamos lá. Mas Deus não pede tudo. Ele quer tudo do seu coração. Você entenda assim, tudo é seu, Senhor. Aí Deus fala, não, 90% é para você se manter, cuidar da sua vida, passear, recriar, se alimentar. Cuida bem desse dinheiro, mas eu quero só 10% para manter a minha palavra, a pregação do Evangelho. Entendeu? Então a gente é beneficiado quando a gente faz isso, porque Deus pediu. Então, Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material e espiritual. Em seu amor, Ele nos fez administradores de suas riquezas. Numa sociedade singular, requer que lhe devolvemos 10% dos nossos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes dos 90%. Ah, mais os outros 90%. Deus deixa com a gente, mas a gente tem que ser inteligente, saber como usar, não é para usando assim, ó, entendeu? Tem que saber usar. Agora, uma pergunta, como Deus manifestou seu amor por nós? Vocês sabem disso? Vamos ver na Bíblia? 1 João 4, versículo 9. Abra lá para a gente ver isso. Diz assim, que nem eu sempre digo, se você está achando rápido, você pausa e leia na tua palavra o verso que eu estou falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, único, ao mundo para viver por meio dele, para que nós vivêssemos por meio dele. Então isso está em 1 João 4, versículo 9. Então como Deus se manifestou seu amor por nós? Entregou-se 100%. Ele deu a sua vida 100% por amor a nós. Então a gente tem que fazer o mesmo. O que Deus fez por seus filhos? Quem são os filhos de Deus? Nós. O que Ele fez por nós? Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Olha só o que está escrito lá. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder é o poder do meu braço. Me adquiriram essas riquezas. Eu adquiri essas riquezas com a força do meu braço. Antes te lembres
do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como você vê. Então, o que Deus fez por nós, seus filhos? Ele dá força para adquirirmos riquezas. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? O que vocês acham? Você se fez? Não, então vamos ver na Bíblia por que razão? Gênesis 1, versículo 1, Salmos 24, versículo 1, Salmos 50, versículo 10 e 11. Vamos abrir então? No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 24, versículo 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que neles se contém, o mundo e os que neles habitam. Salmo 50, 10 e 11 diz assim: Pois são meus todos os animais do bosque e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. É de quem? De Deus. Então, por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque é dele, porque ele criou. Ele é o mantenedor, ele que nos redimiu, foi o redentor. Entendeu? Ele é o Criador. Que percentual de nossas rendas Deus reservou para que devolvêssemos como ato de adoração? Como ato de adoração. Eu adoro a Deus fazendo isso. Que percentual de nossas rendas? Vamos ver Levíticos 27, versículo 30. Lá diz assim: Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor, separadas. Santa é do Senhor, aqui não mete o olho ali, é de Deus. O que você quer olhar para a parte de Deus? O seu tem 90%. Olha para essa parte, aquela lá é a primeira que você tem que tirar. Essas são de Deus. Então, que percentual é? 10%, da 10ª parte. O percentual 10ª parte foi determinado por Deus. Não podemos dar mais nem menos. É só 10%. Se passar disso é oferta de agradecimento. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Qual é o destino dos dízimos? Vamos ver na Bíblia, Números 18, versículo 21. 1 Coríntios 9, versículo 14 e Malaquias 3, versículo 10, tá? Qualquer coisa você para o vídeo, lê na palavra e volta a ver o vídeo, tá bom? Não tem problema não. Vamos lá? Aos filhos de Levi, isso está em Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Números 18, versículo 21. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 14. Em Malaquias 3,10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Qual é o destino dos dízimos? Para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Você acha que é fácil? Você ficar viajando para lá e para cá, colocando gasolina, arrumando o carro, cuidando de família, de filho, e 100% na pregação do Evangelho? Não. Quem tem que manter esses pregadores? É os nossos dízimos. Os nossos dízimos. Então esse 10% Deus tirou para manter esses milhares e milhares de pastores que se dispuseram a fazer isso. Ah, mas aí o pregador, normal, você não tem o seu serviço? Vai lá e faz. Você vai ver como é difícil você trabalhar e pregar. E eles vivem só pregando. Por isso que eles ganham do nosso dízimo, do dízimo que é de Deus, que Deus tirou, Deus separou para isso. Entendeu? Não é para arrumar igreja, é para manter esses pregadores. Certo? O que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Vamos ver na Bíblia? Malaquias 3, versículo 8 e Ageu 1, versículo 6. Olha só o que ele diz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não é só dízimo não, nas ofertas também.
Então, agora a Ageu 1,6 diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sequetel furado. Olha só. Então, Deus, o que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e as ofertas? Reprova essa atitude. Eles não são abençoados. Que nem diz Ageu, né? Ageu fala lá, tem semeado muito e recolhendo pouco. Você não está devolvendo, Deus ele corta as bênçãos. Né? Comeis, mas não chega para fartar, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário recebe para pô-lo num saquetel furado. Sempre falta. Cadê a bênção do Senhor? Que promessas Deus faz aos que fielmente Ele devolve o dízimo? Provérbios 3, versículo 9 e 10 e Malaquias 3, versículo 10 e 12. Olha só o que diz lá. Honra ao Senhor, isso é Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só. Né? Malaquias 3, 11 e 12 fala o seguinte: por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, que promessa Deus faz aos que fielmente Ele devolve o dízimo? Vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. Então, aqueles que não devolvem, sempre falta, fica tristeza, porque está faltando, não consigo. Agora, aquele que devolve, sobeja, sobra. Ele devolve para Deus porque não está tendo falta. Agora, você que não devolve, fica com medo. Então, é um ato de fé. É um ato de fé, você acreditar que quando você devolve 10% do que você ganha, você acredita que vai sobrar, que vai acabar, você vai ser cuidado, mantido, vai ter comida, vai pagar suas contas e não vai faltar. Mas se você não devolve o seu dízimo, como você vai ser abençoado? Então, o que Deus espera de nós? 2 Coríntios 9, versículo 7 e Atos 17, versículo 30. Olha só o que diz lá. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o quê? Com alegria. Dá com alegria. Atos 17, 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, o que Deus espera de nós? Felicidade, fidelidade sistematizada. Uma fidelidade que toda vez que você ganha um dinheiro, 10% de Deus. Ah, ganhei R$100, 10 é de Deus. Já separa, é seu, é só 90. Não olha para aqueles 10 que é de Deus. É santo, é separado. Dar sempre com alegria, porque você tem R$90 ainda com você, 10 é de Deus. Você tem que ser alegre. Você não precisa nem desses 90, você fala, não vou dar mais 10, dá 10 de oferta, 10 de dízimo e 10 de oferta. Então, dar sempre com alegria e generosidade. Não é quando eu quero que eu devolvo, é dar sempre. Então, nós temos que entender, recapitulando, né? Deus tem tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, 10% devem ser devolvidos a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera que de cada um de nós o quê? Fidelidade sistematizada. Todo mês. Aí entrou um dinheiro.
pô, 10 é de Deus, 10% é de Deus. Tem que ser assim. Ah, não, mas eu vou tirar mais 10%, ou mais 5%, ou mais 3%. Isso aí é de acordo com o seu coração. A oferta. Então, vou devolver o dízimo e mais esse aqui que é de Deus, que é para a oferta da casa do Senhor. Então, a gente tem que entender isso. E a gente tem que ter um pacto, um compromisso de fé com Deus. E nesse compromisso de fé nós temos que reconhecer Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Se você reconhecer isso, você está aceitando a Deus na sua vida. Você reconhece? Então reconheça. E você tem que querer ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos. Se você quer isso, você já está sendo um filho de Deus, um pregador, um abençoado. E está decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor te dá. Se o seu compromisso de fé é esse, parabéns. Que Deus te abençoe. Certo? Então agora nós vamos finalizar esse estudo, né, porque nós terminamos esse estudo e eu agradeço porque você esteve comigo até esse momento e sempre aprendendo mais. Seja assim, sempre humilde. Nós crescemos na vida quando nós entendemos uma coisa. Existem pessoas melhores do que a gente e pessoas que buscam a Deus melhor do que a gente. Nós temos que estar perto dessas pessoas, mas sempre confiando em Deus. Deus te abençoe e te proteja, tá bom? Vamos fazer uma oração para finalizar? Obrigado, Deus, porque o Senhor esteve conosco nesse estudo. Nós te amamos. Nos ajude a ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento. E como eu sempre digo, eu termino os estudos com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado por ter estado comigo, tá bom? Tchau e até o próximo estudo.